e hoje é dia de resumo de livro aqui no canal. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Patrícia Câmara e eu gosto de falar muito sobre livros, então se você curte conteúdos assim, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais vídeos e novidades que vêm por aí. Lembrando que eu faço vídeos de resumo de livro para você que já leu o livro e tá querendo dar aquela refrescada na memória antes que saia uma série, uma adaptação. Então é específico para você que já leu o livro porque vai conter muitos spoilers. E hoje eu trago o resumão do segundo livro da trilogia Maxton Hall. Nós já temos uma série no Prime Video sobre o primeiro livro, mas esse segundo livro vai sair, se não me engano, esse final de ano. Já tem resumão do primeiro livro aqui no canal, caso você precise, mas vamos falar hoje sobre o segundo livro. O livro segue a partir dos acontecimentos do livro anterior. A mãe do James faleceu, ele ficou muito loucão, foi numa festa, fumou todas, beijou uma menina na frente da Ruby, ela vai embora triste e assim se encerrou o primeiro livro. Esse livro vai começar com um ponto de vista da Lydia, que é a irmã do James, contando tudo o que tá acontecendo na casa dela. O James tá de luto, super acabado, bebendo um montão, nem os amigos estão conseguindo ajudá-lo. Aí também temos o ponto de vista da Ruby, ela tá totalmente triste na casa dela, já faz, se não me engano, uns 2, 3 dias que tudo isso aconteceu, e ela ainda não sabe o que aconteceu com a mãe do James, não sei como, porque tá em todos os noticiários, mas como ela se fechou totalmente do mundo, ela ainda não está sabendo dessa bombástica notícia, mas eventualmente ela vai acabar descobrindo pela amiga e ela parte para casa do James. Chegando lá, ela encontra com a Lydia, que pede a sua ajuda para falar com o James no quarto dele. A Ruby chega no quarto dele e encontra ele totalmente acabado, aí ele quer pedir desculpa pra ela, mas ela fala que não é o momento, ela tá lá só pra confortar em relação à mãe que faleceu, porque apesar de tudo ela ainda gosta dele e tá triste por ele estar passando por esse luto. Ela chega até a abraçar ele, mas quando ele quer conversar, ela fala que não é o momento e vai embora. A Ruby e a Lydia ficam mais próximas, tanto que a Lydia pede pra Ruby acompanhar ela na consulta ginecológica, né, pra saber como que tá o filho, e lá eles descobrem que a Lydia está grávida de gêmeos. Um pouquinho mais pra frente, a Lydia acaba contando ao James sobre os filhos gêmeos, e ele aconselha a Lydia a contar para o professor, né, que é o pai da criança, só que sei lá eu porquê, ela não quer contar isso ao professor. A Ruby descobre mais sobre o passado da melhor amiga Lynn, uma história que a Ruby, como melhor amiga, já deveria estar sabendo, né? A personagem da Lynn tinha uma queda por um dos amigos do James e aparece muito no livro anterior, eu só não citei porque não tinha tanta relevância assim, mas vou citar nesse livro porque eu achei importante. E esse amigo é o tal do Cyril, que não gostava da Lynn, na verdade ele era apaixonado pela Lydia, irmã do James. Eles chegam até a dormir juntos, mas ela não sente nada por ele e ele fica meio triste com isso e acaba fazendo um acordo com a Lynn de tempos em tempos dormir com ela. E eles estão nesse joguinho já faz um bom tempo e você percebe que a Lynn tem sim certos sentimentos por ele, só que agora ele deu uma sumida e ela tá um pouco triste. Um pouco mais pra frente do livro a gente descobre que a Ruby passou em Oxford, o James passou em Oxford, basicamente todos do grupinho ali passaram em Oxford. A Ruby está super feliz e agora que o James passou um pouquinho do seu luto, ele decide que ele precisa reconquistar a Ruby. E pra isso, mais uma vez ele entra a participar do comitê que organiza as festas, né, porque a Ruby trabalha lá, ela organiza tudo. Ela não curte muito essa ideia, mas acaba aceitando. Aí nós temos a cena que ela chama o James pra ajudar a trazer uma cabine de fotos, sabe aquelas que você entra dentro e tira aquelas fotinhos? Eles vão utilizar isso na festa. Aí nós temos aquele momentozinho que eles entram pra testar essa cabine e tiram foto um com o outro e surge aquele climazinho, mas para por aí, nada acontece, a Ruby ainda tá muito machucada, mas ela não consegue evitar aqueles sentimentos, né, que ela tem por ele. Agora eles entram no momento de amizade entre os dois. Antes ela estava bem irritada com ele, mas agora ela decidiu tentar ser amigo, tentar ficar na paz com ele. Um pouco mais pra frente nós temos a cena que o time inteiro de futebol vai salvar a Ruby, né, que tá organizando a festa. Sei lá por que os organizadores não foram. Aí o James com seu time vai ajudar, salvam ali a organização. A Ruby fica super feliz. E nesse momento ela já tá quase perdoando ele, já esqueceu quase tudo que ele fez. Ela chega a dar um super abraço nele, rola aquele clima, mas nada acontece ainda.
Aí chega o baile, a Ruby leva sua irmã pela primeira vez. Nós temos o ponto de vista da irmã quando ela encontra com um dos amigos do James, o Rain. Eles até acabam se beijando, conversam bastante e você vê que alguma coisa a mais vai acontecer entre esses dois. Um detalhe que é contado no livro anterior é que a Ruby e o Rain já se beijaram. Bem quando ela começou a estudar na escola, ela não conta isso pro James e o Rain acaba contando pro James nessa festa. Aí a gente acha que o James vai surtar com a Ruby, só que o James obviamente não briga com a Ruby, com o motivo, né, depois de tudo que ele fez. Aí nós temos uma cena que ele vai pra casa dela, eles acabam conversando e eles não resistem e eles se beijam. Ele até entra na casa dela, conversa com os pais, janta, jogam jogos. Oficialmente agora eles voltaram, estão namorando, tanto que no dia seguinte eles vão de mão dadas na escola. Eu até já imagino a cena, eles entrando em câmera lenta e todo mundo da escola olhando. Bem clichêzão. Aí nós temos uma cena de que a Ruby vai visitar o James, achando que o pai dele está fora de casa, mas do nada ele aparece e eles vão ter que jantar juntos. Só que a gente percebe que o pai dele ficou impressionado com a Ruby, toda inteligente, com um foco em Oxford, mas ele faz vários comentários maldosos em relação à pobre da Lydia. E nós temos também uma cena bem peculiar que o James pega o pai dele sozinho, chorando pela esposa que morreu. Nesse momento dá até uma dosinha do homem, o James acaba até dando um abraço nele. Aí nós partimos para o final do livro, mais uma festa vai acontecer, novidade. Nessa festa a Lydia conversa com o professor, ele confessa que ainda ama ela, que tá pensando em largar tudo, o emprego dele pra ficar com ela. Só que eles são interrompidos pelo amigo do James, o Cyril. A Lydia encerra a conversa com o professor e vai atrás do Cyril. Detalhe que ela ainda não contou pro professor que ela está grávida. O Cyril se declara pra ela, fala que ainda é super apaixonado pela Lydia, mas não tem o que fazer porque ela ama o professor e não ele. E voltando um pouco pra Ruby, nós temos aquela cena que o diretor chama ela pra conversar e lá ele mostra a fotinho que apareceu no primeiro livro. Lá no começo da primeira história, o James estava desconfiado que a Ruby ia aprontar com ele, então ele tirou essa foto dela perto do professor de um ângulo assim, e dava uma leve impressão dela estar beijando o professor ou tendo alguma coisa assim bem íntima em relação a ele. Por causa dessa foto, o diretor simplesmente expulsa a Ruby da escola. Gente do céu, eu achei muito exagerado só por causa de uma fotinha assim que dava a entender que poderia estar acontecendo algo. Só que o diretor não acredita nela, a própria mãe não acredita, né? Porque a mãe tava junto ali nessa conversa, que foi bem surpreendente pra mim, porque no livro a gente vê como que é a mãe dela, né? Uma pessoa super de boa, super amiga. Ela simplesmente não acredita na filha. Tipo, a Ruby jurando que não tinha nada a ver, ela tem namorado. A mãe dela sabe que ela namora o James, mas a mãe dela vira a cara pra ela. Daí vocês já imaginam o que acontece, a Ruby fica totalmente acabada, porque acabou o sonho dela ir pra Oxford. Ela sai da sala muito triste, aí ela encontra com o James junto com o seu amigo Cyril. Ela abraça o James, conta sobre a foto e ele fica paralisado, porque quem será que tirou essa foto? Pra finalizar, o Cyril conta pra Ruby que foi o James que tirou essa bendita foto. E o livro acaba assim. Só pra vocês entenderem melhor essa cena do final, ela encontra o James junto com um amigo, ela conta o que aconteceu, o James fica paralisado, aí o amigo dele vai lá e fala: ah, foi ele que fez essa foto. Ela fica chocada, o James confirma que foi ele e é isso. Essa foi a cena do final. Não sabemos quem foi que mandou essa foto ao diretor. Eu chuto que foi esse amigo Cyril, porque ele tá irritado porque não conseguiu ficar com a irmã do James. Então até o momento a minha desconfiança é do Cyril. E ficamos na dúvida do que vai acontecer em relação a esse casal. Se tudo isso vai abalar o relacionamento dos dois. Será que ela vai perdoar ele pela terceira vez? Será que a Lydia vai finalmente contar pro professor que ele é o pai dos filhos? Muitas coisas ainda para acontecer. E por enquanto é isso, gente. Esse foi o final do livro. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam para a segunda temporada dessa série. Será que vai ser igual a este livro? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder mais vídeos e novidades que vem por aí. E até a próxima!